Olha, eu acho que deu horário. Você quer, André, você quer fazer a abertura com uma oração para nós? Faço. Então, vamos levar o pensamento a Deus, para que nesse instante tenhamos nós a possibilidade de nos entrarmos em sintonia a Ele, aproveitando os momentos salutares, da qual iremos ter nesse final de domingo, onde com os estudos, um pouco mais de aprendizado sobre os princípios da ciência espírita, estaremos nós a nos fortalecermos, porque o conhecimento ele é importante para podermos, nos momentos de desafios que a vida venha a nos proporcionar, saibamos como nos posicionar, com bom senso, com a paciência, sem ressentimentos, sem mágoas, e principalmente olhando sempre para os princípios das leis divinas, que devem sempre reger a nossa caminhada. Então, rogamos ao Pai que seja, assim, uma noite de estudos repletos de muito aprendizado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não deixai, Jesus, cair, criar tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, que assim seja. Obrigado. Adeus. Vamos lá, então. Olha, uma ótima noite para todos. Eu vou começar a jogar os slides. Tem um slide do São Miguel Arcanjo, que eu acho muito bonito, muito, muito legal. Considerando a história dele, que é muito bonita. Mas vamos lá. Olha, então olha, estamos entrando no módulo 40. Portanto, nós começamos há 40 meses atrás. Olha que legal. O tempo passa, a gente não percebe, né? Ok? E fica a nossa homenagem a Allan Kardec, que teve todo esse trabalho. Só de pegar as perguntas que ele fez, você vê que é algo assim extremamente evoluído. Nem precisa olhar as respostas. Só pelas perguntas, opa, tem algo iluminado aqui. Eu admiro demais. E toda a história dele, toda a história, várias reencarnações. Vamos rogar a Jesus para nós tirarmos o máximo proveito. O que é tirar o máximo proveito? É nós colocarmos algo em prática. Colocar algo em prática. Dá uma olhadinha, você traçar um raio de 100 metros, você vai encontrar ali possibilidades de colocar algo em prática, com certeza. Só de ver a imagem de Jesus, já vem o caminho, a verdade e a vida em nossas vidas. Então, nós estamos aqui imersos no ambiente de extremas necessidades, tanto materiais, emocionais, espirituais. O importante é nós colocarmos algo em prática, nem que seja pequenininho. E incrível, aquela ideia nossa, fazer uma caridade por dia, é interessante. Quando você pede, eles mandam. É incrível, né? A espiritualidade está muito próxima, muito atenta. O que a gente não vê, né? Acho que a gente fala em vão, mas não é não. Então, olha, ao sair daqui, escreva. Fala, eu vou colocar algo em prática, em cima do que podemos dizer, ou aprendemos, ou estamos refrescando a memória para quem já sabe sobre o assunto. E é sempre interessante, esse sinaleiro, eu me baseei no Santo Agostinho, que ele, antes de dormir, ele fazia um balanço do dia. E se ele tinha destratado alguém, no dia seguinte ele ia lá, reconciliava, pedia desculpas.
E nosso amigo Santo Agostinho, lá em Milão, que foi provocando pequenas e grandiosas melhorias diariamente. Ele se tornou um santo, um grande filósofo, um espírito iluminadíssimo. Perfeito? Então, o sinaleiro significa que, fazendo uma analogia, o vermelho, só para a gente lembrar, que eu tenho que parar de fazer o que não agrega mais valor. O amarelo, o que eu tenho que ficar esperto, alerta? Sempre faço esse balanço, e aí eu estou lembrando de como foi ontem a reunião na casa do Dr. Bezerra, o dia, fiz uma análise, isso é muito interessante. O que a gente deve ficar alerta, eu sempre aplico o tal do sinaleiro antes de dormir. Ao escovar os dentes, o sinaleiro. No verde, o que eu tenho que passar a fazer? Isso vão abrindo possibilidades da gente fazer pequenas melhorias constantes. E com o tempo a gente acaba dando um salto quântico, sem perceber. Okay? E aí, vamos trazer aqui os princípios, eu vou chamar aqui o nosso contrato psicológico, né? O nosso código de ética. O nosso foco maior deve ser na qualidade, não tanto na quantidade, sem se preocupar muito com quantidade, leituras, estudando. Qualidade, mergulhar até naquilo que a gente não está enxergando, que é o mais importante. Também, né? Disciplina no horário, não devemos passar das 9h30. É importantíssimo não passar isso. Podemos parar às 9h, 9h15, mas não passar das 9h30. É importantíssimo termos aí vários pontos de vista. Eu estou aqui apenas como facilitador, aprendendo também, sempre aprendendo, e só de preparar isso a gente acaba aprendendo. Né? É muito legal. Né? Estou lembrando do Stephen Covey, que ele dizia, se quer aprender, procure transmitir isso para alguém, que aí você aprende mesmo. Muito bom. E um de cada vez deverá se pronunciar. Tudo bem? Um começou a falar, um tem que se bancar e deixar o outro falar, enfim. Aí é uma demonstração entre nós. A hora que surgir aí alguns assuntos polêmicos. E as diferenças de opiniões deverão ser respeitadas. Cada um tem a sua opinião própria. Perfeito? Essa é a ideia. E vamos lá. Esse estudo é baseado no livro A Espiritosfera, nós estamos analisando a espiritosfera, de Galileu Galilei. Está uma foto dele aí, esse moço italiano que foi perseguido pela Inquisição, e é uma psicofonia de João Berdel, portanto, o João Berdel ditava, alguém ia anotando, tá? Isso, o João Berdel, lá do Instituto de Medicina do Além, lá de Franca. E o Galileu Galilei foi um astrônomo, físico, engenheiro e, às vezes, descrito como polímata, que é um indivíduo que estuda, ou que conhece muitas ciências. Que era, não vou dizer que era comum, mas quem pesquisava na época, no século XIX, eles não deviam ter muito desperdício de tempo. Né? Como nós temos tantas distrações nos dias atuais, porque todos eles tinham vários setores de pesquisa. E aí, vou continuando aqui, tá? Galileu Galilei frequentemente é referenciado como o pai da astronomia, pai da física moderna, astronomia observacional, né? Pai da física moderna e pai do método científico. Olha só o quanto ele ganhou, né? Assumir uma paternidade de tantas metodologias, podemos dizer assim. E ele nasceu em 1564, lá em Pisa, onde tem aquela torre inclinada, e desencarnou em 1642, também na Itália, às 7. Como saber se a pessoa... Aí vem uma pergunta de imediato que eu quero puxar aqui entre nós. Como saber se a pessoa é um ser de luz? Mas como saber se a pessoa é um ser de luz? É uma pergunta que eu estou deixando no ar e já a gente vai mergulhar nele, tá?
Tudo bem? E, antes disso, eu quero fazer uma introdução aqui de agradecimentos. Eu parei hoje para dar uma olhada nesses slides e a gente percebe que é muito importante. Essa lei do progresso, criada por Deus, ela dá a todos nós espíritos a possibilidade de adquirir a virtude que falta em nós, bem como eliminar todos os nossos defeitos. Lógico, depende do nosso esforço, da nossa vontade, principalmente da vontade. E nós só temos que agradecer essa oportunidade da vida. O Espiritismo, por sua vez, se valendo da religião, filosofia e ciência, ele traz um esclarecimento, uma possibilidade de conscientização da importância do caminho, a verdade e a vida que Jesus bateu muito na tecla. Bem como o próprio kardecismo, o espiritismo, amplia a nossa visão sobre a vida espiritual, considerando a importância da reencarnação, que contribui, falar contribui muito é pouco, né? Que visa fazer com que desapareçam esses preconceitos, pois é dado ao espírito a oportunidade de vivenciar, ser rico numa reencarnação, pobre em outra, líder numa reencarnação, subordinado em outra, escravo numa reencarnação, livre. Devido a tudo isso, nós devemos também agradecer. E eu aproveito esse espaço para dizer muito obrigado, porque é fantástico. Sempre eu penso que seria da minha pessoa se eu não conhecesse o Espiritismo e não mergulhasse nisso. O que seria? Eu fico pensando, não dá nem para imaginar. Com certeza eu não estaria bem. E aí, tudo bem, olha, isso, portanto, fica nosso agradecimento ao Allan Kardec novamente. Aí vem, voltando àquela pergunta, quem é um trabalhador de luz? Como que a gente identifica um trabalhador de luz? Luz faz a gente refletir numa alta frequência, provoca a luz, uma frequência elevada de uma onda eletromagnética. Para quem não estudou física, não se preocupa. São simplesmente campos de energia. Por exemplo, do Polo Norte sai um campo magnético que cobre todo o planeta Terra. Tanto é que eu coloco a bússola aponta para o Polo Norte, por quê? Existe uma magnetização, magnetismo, então a bússola aponta para o norte. Portanto, o planeta Terra tem os seus campos de energia. E o trabalhador de luz, ele, de alguma forma, ele emana uma energia de alta frequência, uma vez que os nossos pensamentos e sentimentos são ondas que se propagam, são ondas mesmo, como ondas do mar, mas que se propagam de campos de energia elétricas e magnéticas, campos eletromagnéticos, se propagam. E o trabalhador de luz, ele procura constantemente se evoluir, a evolução. Ele quer se tornar um ser humano melhor e ajudar também os outros a alcançarem o mesmo. É interessante, ele tem isso voltado, né, para ajudar, para outro. Se ele sobe um degrau, ele quer puxar a turminha para cima também. Entendeu? Ele tem esse senso de egoísmo de querer se distanciar, visando alimentar o ego. O ser de luz procura cercar a sua vida de inspiração, de positividade. Aí fica o elogio para a Margarete ontem, que demonstrou muita positividade, a nossa reunião na casa do Heitor Bezerra. Eu não vou poder entrar em detalhes, senão desvia, mas gostei muito do posicionamento dela. E ele procura se cercar também de atividades engrandecedoras, tanto na parte física, mental e também na espiritual, lógico. E pelo que eu percebo, nós que estamos aqui nesse estudo, não são só nós encarnados, que é um grupo pequeno, mas tem um grupo de espíritos acompanhando, que geralmente os espíritos elevados trazem para acompanhar. Eu gosto de lembrar uma reunião que eu estava no Paiva, já comentei várias vezes, mas como tem gente nova, nós estávamos em 5 pessoas. O André conheceu essa reunião do Paiva, há muito tempo atrás, né?
Existia o hospital psiquiátrico na época, era um trabalho voltado lá para atendimento psiquiátrico. E ele pegou e falou: nós somos em 5 aqui na mesa, mas esta mesa nossa, no plano espiritual, lá no ginásio, deve ter aqui mais de 20 mil pessoas assistindo a nossa reunião mediúnica, que era uma reunião de desobsessão. Então, todos que estão aqui, eu quero agradecer a presença de Jesus, somos trabalhadores de luz, candidatos, enfim. O tema de hoje será sobre ideoplastia. Ideoplastia, o tema de hoje. Ok? Então, mas vamos lá. Segundo o dicionário, ideoplastia é uma ação exercida, dicionário normal, tá? Não tem nada a ver com o espiritismo. Eu busquei no dicionário. É uma ação exercida pelo pensamento sobre a matéria. Teve um período antes da pandemia que eu viajava muito, era uma média de 5 a 6 mil quilômetros por mês. E eu percebia que eu chegava em hotéis e captava. Eu estou lembrando que eu dormia, encostava a cabeça em alguns travesseiros, eu captava muita coisa. E teve uma época que eu passei a levar travesseiros, que eu não sabia o que ia encontrar. Mas, olha, enfim, me fez lembrar. Então, olha, é uma ação exercida pelo pensamento sobre a matéria. Sobre a matéria. Olha, o pensamento, nós comentamos que é uma onda eletromagnética sobre a matéria. E aí, no próprio cenário, fala em sugestionabilidade do indivíduo que fica hipnotizado sob as ordens do hipnotizador. Isso também. O termo ideoplastia, esse termo foi Durand de Grã. Ele nasceu em 1826, o século XIX, produziu muitas coisas boas. E desencarnou em 1900. Médico e teologista francês. Em 1860, ele trouxe esse termo ideoplastia. O doutor Durand de Grã, ele que criou esse termo. Olha que interessante. E em 1860, ele visava designar essas principais características da sugestibilidade. Poderes, características de você sugerir. E aí, mais tarde, em 1864, eu estou trazendo um pouquinho de histórico, né, sobre. Você vê que era na época, na própria França, na época de Allan Kardec, eram conterrâneos. Em 1864, o doutor Okorovitz, Julia Okorovitz, nasceu em 1850, desencarnou em 1918, psicólogo e filósofo, polaco, lá da Polônia, foi um dos mais ilustres e competentes investigadores da sugestão mental. Olha o quanto eles pesquisaram a sugestão mental. Eu não tenho hoje conhecimento, se continuo. Tem um brasileiro, lembra que o brasileiro ele abriu uma das partidas da Copa do Mundo só com pensamento, lembra? Ele utilizou uma pessoa, enfim, não sei se vocês se lembram, um brasileiro que pesquisou muito, utilizando o poder do pensamento para movimentar peças, enfim. Foi um chute de bola que ele provocou, uma pessoa que era inabilitada para chutar, enfim, ele provocou com o pensamento, com o equipamento, foi incrível. E no caso do Okorovitz, ele usou esse termo da ideoplastia para designar os efeitos da sugestão e da autossugestão. Quando ela provoca aí algum efeito no corpo físico. Olha, uma ideia que provoca. Bom, basta ver que tem pessoas que começam a pensar em problemas de saúde e acaba provocando, as células captam. E, finalmente, o professor, eu estou contando um pouco de história, tá? O professor Charles Richet, eu falei Richet, o sotaque americano, Charles Richet, Paris, ele nasceu em Paris em 1850 e desencarnou também em Paris em 1935. Ele ficou conhecido como fundador da metapsíquica. Meta é além do psiquismo, além do pensamento, do sentimento. Eu estou
considerando o psiquismo, todo esse mecanismo do pensamento, esse sistema todo. E ele foi um médico fisiologista francês. O Richer, ele teve um papel fundamental no processo de desvendar, podemos dizer esse termo, o desconhecido mundo dos fenômenos anímicos. A gente fala muito em reuniões espíritas sobre os fenômenos anímicos, que é um termo, o animismo é usado para designar um tipo de fenômeno produzido pelo próprio espírito encarnado, pelo próprio médium. Ele acha que ele está recebendo um espírito, mas não está. É dele mesmo. Em outras palavras, eu costumo utilizar uma recordação do passado dele, e para quem está de fora e não percebe que está esclarecendo, olha, para quem conhece uma reunião espírita, está lá o médium recebe aquela entidade, e de repente fica achando que tem uma entidade e não é. É o próprio médium trazendo uma recordação do passado. Isso é chamado de animismo, para quem está chegando agora e não está muito habituado com os temas espíritas. Tudo bem? E o Richer, ele trouxe, ele mergulhou nessa área, nessa questão do fenômeno anímico, e que muitas vezes é muito mal visto lógico, pelo centro espírita, devido à possibilidade de mistificação. A mistificação é uma enganação, enfim, é uma mentira. Me faz lembrar, o André deve se lembrar de muito tempo atrás, quando o hospital funcionava no outro prédio, nós tivemos alguns problemas nessa área. Só para recordar, está muito sujeito, porque o centro espírita é muito combativo, é algo do bem, é normal, está sujeito. Então, tinha que ficar, na época, extremamente preocupado, era um ambiente diferente. O nosso hospital, a Casa do Dr. Moisés, evoluiu muito, foram experiências maravilhosas. A gente está se protegendo, se preparando. Portanto, o animismo acaba levando uma mistificação, que é uma enganação, fazer com que a pessoa acredite numa mentira. E ele mergulhou nisso, olha que interessante, no finalzinho do século XIX, foi fantástico. A vontade de estar lá em Paris nessa época, né, com as mesas girantes, muita gente pesquisando, chamou muito a atenção. Já em 1905, ele, como presidente da Sociedade de Investigações Psíquicas, lá em Londres, Richer, lógico que ele teve que atravessar o Canal da Mancha, né? Londres pertinho, né, de alguma forma, a França e a Inglaterra são pertinho. Ele propôs, ele que propôs esse nome da metapsíquica, que é a lei do pensamento. E esse conjunto de conhecimentos. A sua obra mais famosa ficou conhecida como Tratado de Metapsíquica. É um verdadeiro estudo de fatos, descrições, experiências. Ele pesquisou muito. E tudo isso colaborou muito com o espiritismo. Veio tudo junto na época do Allan. E foi ele, o Richer, estou citando os nomes, né? São grandes pesquisadores, que fica aqui o nosso agradecimento. Pessoas que se dedicam a vida toda pesquisando algo e contribuem. Nós estamos pegando aqui sem agradecer. Muitas vezes não tem sentido. Eu estou passando a agradecer, porque imagina a mão de obra naquela época, sem os equipamentos que nós temos hoje. E foi ele que, pela primeira vez, denominou a substância que emanava dos médiuns, essa substância, de efeitos físicos de ectoplasma. Ele ditou essa denominação, efeitos físicos de ectoplasma, cuja experiência demonstraram ali na época, ele comprovou isso de uma forma incontestável, a realidade da materialização de semblantes humanos. Olha que coisa interessante. Olha. Semblantes humanos. E está aqui a experiência com ectoplasma, e está essa foto com o Chico Xavier ao lado. E, portanto, ele comprovou, participou de experiências com o Richer, e essa experiência aqui ocorreu no Brasil com o Chico Xavier.
E eu tenho uma tia da minha esposa que ela acompanhou o caso de materialização aqui no SEAC. Muito tempo, se eu não me engano, no SEAC. Ela frequenta o SEAC aqui em Bauru, Centro Espírita Amor e Caridade. Não sei se foi ali, mas ela comentou conosco porque ela acompanhou a experiência de materialização. E é uma materialização de um semblante, uso o termo semblante humano, que o Richer usou dessa forma. Era, por sua vez, uma reprodução objetivada e plástica, era bem objetiva, plástica, era uma plástica, né? De um retrato, ou mesmo um desenho visto pelo médium. E é claro que nesses fatos, logicamente, nós temos que considerar a matéria viva exteriorizada era plasmada, era um plasma, ectoplasma. Então, nós vamos detalhar agora na sequência. Portanto, é plasmado pela própria ideia. Olha o poder do pensamento quando junta alguma substância. E aí está a exata significação da ideoplastia, aplicado aos fenômenos de materialização mediúnica. Olha, ideoplastia aplicada aos fenômenos de materialização mediúnica. Portanto, seria aquela contribuição quanto está trazendo, e a gente vai percebendo que nos ajuda. O tema ectoplasma, até para entender a questão da cura, né? É muito utilizado na casa do eutanasiano. Pega-se, os médicos utilizam o ectoplasma das árvores, da parte vegetativa, até de nós. Tem vezes que a gente sai de lá, eu tenho que sair, dar uma caminhada, tomar uma água, porque a gente acaba doando. Depois, lógico, que eu devolvo. Eu só queria jogar uma pergunta antes, que é interessante. Parem para pensar. O que Deus fez assim? O nosso pensamento e o sentimento ser uma onda similar à de rádio, de televisão, de celular, que não é para enfeite. Tudo que Deus fez tem utilidade plena. Nós que a ciência que vai devagarinho desvendando. Mas, para pensar, por que o nosso pensamento não é eletromagnético? Tem os seus propósitos. Tem os seus propósitos. E um deles é esse, a ideoplastia. E aí vem, olha, tudo bem? Pode caminhar? Pode continuar? Eu vou jogar uma pergunta. O que é uma sugestão mental? O que é uma sugestão mental? Eu vou colocar da seguinte forma. Será que nós podemos influenciar as pessoas através da sugestão dos nossos pensamentos? Uma pergunta. Olha, uma professora que eu tenho dessa universidade lá de Curitiba, ela comentou de um caso, é um curso de psicologia transpessoal que eu estou fazendo, ela comentou de um caso, eu preciso até pegar mais informações, que uma pessoa feriu uma outra pessoa fazendo um terço e sugerindo, fazendo um terço, olha, desculpa estar relacionando com o terço, mas foi um comentário dela. Depois desviaram o assunto, eu acabei não voltando com ela. Muitos alunos, né? Eu percebi que eu tirei ela fora da espinha dorsal da aula e fiquei com receio de começar a fazer muitas perguntas. Mas ela ficou sabendo de um caso que a pessoa lendo o texto e mandando sugestões para uma outra, ela provocou um problema de saúde e ela até diz que existem casos piores. Então, olha, por isso que a gente tem que vigiar os pensamentos, tem que o tempo todo, porque as influências são muito grandes. Né? Temos que orar para as autoridades, temos que orar porque é muita gente pensando, não é fácil, não é fácil. Temos que orar muito. Então, olha, eu estou, de alguma forma, respondendo. Será que podemos influenciar as pessoas através da sugestão dos nossos pensamentos? Sim, sem sombra de dúvida. Não é verdade? Sem sombra de dúvida. Como funciona a influenciação dos pensamentos? São ondas eletromagnéticas que vão penetrando nos descuidados. Podemos receber a influência dos pensamentos de espíritos desencarnados? Sim. O cérebro é como um aparelho emissor e receptor de ondas mentais.
Foi feito assim, Deus fez assim. O nosso projeto é assim. Ah, mas gostaria que fosse diferente, mas não é. Por isso que nós temos que, por isso que todas as religiões acertam e dizem vigiar e orar. Eu não vou ficar aqui naquela discussão, orar e vigiar, primeiro não importa. Eu sugiro continuamente. Você está orando e vigiando continuamente nos dias atuais, para você ficar numa egrégora, uma energia extremamente positiva. Porque aí a ausência do bem não penetra. Porque é tudo frequência, baseado em frequência, em vibração. O pensamento é um fluxo energético do campo espiritual. Olha, o pensamento surge do espírito. É um fluxo energético do campo espiritual. E, enfim, a vibração é um movimento chamado movimento vibratório. Lógico, é um movimento que vibra. E sintonia é harmonia vibratória. Você entrar em sintonia. Eu já comentei aqui em outras reuniões que eu acordei de madrugada certa vez e eu liguei a televisão, e estava passando ali uma pegadinha. Eu comecei a rir. Eu normalmente daria uma risadinha, engraçado, mas bem rápido. Né? Eu não parava de rir. Eu falei, meu Deus. Eu percebi que eu tinha entrado numa egrégora, várias pessoas com o mesmo pensamento, na mesma sintonia. Eu entrei na sintonia de todos que tinham possível, que estavam acordados assistindo naquele mesmo momento, aquele programa, independente de distância, né? Porque o pensamento viaja. E não parava de rir. Eu fiquei preocupado, eu falei, caramba, para, eu tive que me controlar, jogar uma água no rosto, fiquei mais acordado, desliguei, não queria desviar o pensamento. Eu entrei. Foi legal, gostoso, que eu vi bastante, é gostoso, eu vi, mas tem o excesso, todo excesso é veneno, né? Na verdade, todo excesso é veneno. Então, olha, na realidade, você entra numa ressonância no termo da eletrônica. Por isso, nós temos que tomar muito cuidado nos dias atuais, porque foram criadas várias egrégoras inferiores, aí, baseado em malícias, baseado em dissociações. Então, nós temos que tomar muito cuidado nesses períodos que nós estamos nos aproximando da reencarnação. E egrégoras formadas por encarnados, desencarnados, tudo. Enfim, nós temos que tomar muito cuidado. E eu tenho percebido pessoas aí por motivos políticos e outros, tem que tomar muito cuidado via as mídias, você acaba entrando naquela sintonia, e não é fácil soltar, né? Eles criam metodologias para te segurar, então tem que tomar muito cuidado como entrar, como sair, como escolher a egrégora, aí entra cada vez mais que os dias se aproximam da regeneração, a gente compreende um pouquinho mais a fala científica de Jesus, cada vez mais. Sabemos que o pensamento é um fluxo fluídico, matéria sutil do corpo espiritual, sabe? E logo é concreto, às vezes muito visível, podendo isso daí perdurar em dadas circunstâncias, esse padrão mental. Portanto, o padrão vibratório é uma maneira de definir o padrão moral do espírito. Eu acredito, não sei quando, mas nós já temos tecnologia para isso. No celular, nós vamos pegar o celular, e entrou no elevador, você aponta para a pessoa, assim dá para ver, você vai detectar o padrão vibratório dela, a média. Mas essa pessoa não está bem do psicólogo, essa pessoa não é bem. Frequência muito baixa. Tem ali, enfim. Nossa, com certeza, a tecnologia vai nos ajudar muito. Agora, quem não bebe, quem investe em evoluir, protegendo, utilizando a glândula pineal, que é o nosso celular com o plano espiritual, né? Evoluindo, pensando no bem, sentindo no bem, falando no bem, agindo no bem, a gente vai aumentando essas percepções, isso vai contribuir cada vez mais nesses cenários aparentemente complexos, né? Eles estão por vir aí,
Nós vamos assistir muitas coisas, eu acredito que está acontecendo isso. Né? Muitas verdades virão. Jesus já pregava, Sócrates, antes de Jesus, busque a verdade para se libertar. Então, nós vamos deparar, eu não sabia que tinha isso no Brasil. Não, peraí, não sabia. A gente começa a ver notícias da Europa, sabe? Eu não acredito que esteja acontecendo isso. Então, é um período de muitas transparências, muitas verdades. Então, e nós temos que prestar muita atenção, muita vigilância. E nós atraímos as mentes que possuem o mesmo padrão vibratório nosso, que estão no mesmo nível moral. Atraímos. Tá? Por exemplo, domingo à noite, muita gente não gosta do que faz, do trabalho. Muita gente não gosta. Tem que trabalhar, sabe? Basta uma boa parte. Viu? Então, chega no domingo à noite, é uma energia, a frequência cai sensivelmente, em qualquer parte. Eu já testei fora do país, já comentei isso com vocês algumas vezes. Já na sexta-feira, hoje é sexta-feira, é uma coisa incrível. Então, olha, isso tem a ver com sintonia. Mas você vê que quando você está fazendo algo prazeroso, legal, útil, que faz um bem danado, você fica ali naquela frequência contínua, não sente o tempo passar, é incrível. Então, mas vamos lá. Essa comunicação entre espíritos, eu estou batendo muito nessa tecla, é controlada pelo grau de sintonia a qual a seu turno você decorre, né? Você que escolhe essa sintonia. Estou batendo muito nessa tecla, a gente ficar numa supervigilância, voltar mais vezes para o departamento. Eu sou de uma época que eu bati na tecla, isso eu já comentei com vocês algumas vezes, eu estive com o Ken Odono, lá da ONU, na época, ele é, do, ele é Brahma Kumaris, a religião dele é Brahma Kumaris, morou muito tempo na Índia, está sempre aqui em São Paulo, australiano, consultor, professor de serviços da Inglaterra, enfim. E eu perguntei para ele, olha a minha pergunta, como que eu faço para enfrentar esse excesso de mudanças que estão vindo aqui? Isso foi em 1996. Eu vou repetir porque tem gente nova aqui no grupo, eu acho que nunca tinha ouvido essa história. Ele fala uma fala assim, mansa, tranquila, isso. Você vai ter que voltar mais vezes para o seu departamento para ficar, se perceber onde você está, ficar longe deste furacão que vai estar. Eu falei, puxa vida, agora voltar mais vezes, mas sempre tem uma reunião que dura 4 horas, filho. 4 horas. Ele falou, dá um jeito, vai no banheiro, joga uma água no rosto, fecha os olhos, respira profundamente, observa a sua respiração, imagina você embaixo de uma cachoeira, faz uma oração, mas saia e enxerga de longe o furacão. Olha que interessante. É bom. Voltar mais vezes. Eu, durante um bom tempo, falava, volte pelo menos uma vez por hora. Eu tenho o hábito, uma vez por hora, de pensar na imagem de Jesus, já comentei aqui, respirar profundamente e com a imagem de Jesus na mente. Eu penso na imagem de Jesus, eu elevo a minha frequência. E aí eu tomo melhores atitudes. É muito estranho. 5, 10 segundos não vai atrapalhar nada, né? Hoje eu estou sugerindo fazer mais vezes. Eu venho percebendo que essa aceleração, do mês para cá, eu estou impressionado. Como eu presto muita atenção, não tenho como medir, não tenho equipamento, a sensação. Né? O tempo está lá no negócio, mas dá uma sensação de alta, a frequência é outra. Incrível, incrível. Mas vamos lá, olha. Então, voltando aqui, tá? Dependendo dessa afinidade moral, a gente acaba também trazendo companhias aí ao nosso redor, de acordo com o nosso comportamento, o nosso sentimento, as nossas aspirações. Então, em resumo, nós temos ao nosso redor uma nuvem de espíritos. Uma nuvem de espíritos. Essa fala é muito comum no meio espírita. Se são aí por volta, se fala nisso já há muito tempo, são por volta de 24 bilhões de espíritos ao nosso redor desencarnados, espíritos desencarnados.
E nós aqui encarnados, quase 8, passando um pouco de 8 bilhões. Né? Então, uma população 3 vezes maior ao nosso redor. Isso nós temos que cuidar da sintonia, tem espírito de todo tipo, você não imagina. Todo tipo, tem espíritos alegres, felizes, tem espíritos sofrendo, tem de tudo. Então, você tem que tomar muito cuidado. E se você vacilar, isso potencializa. Quando você tem esses surtos, essas bipolaridades que vêm surgindo aí, muita gente com bipolaridade surta de repente, calma. Eu estou tendo aí um amigo que falou, opa, peraí, calma, ele muda assim da água para o vinho, né, no bom sentido. É incrível a mudança assim do nada. Mas peraí, então morreu, explica para mim. Ele começa a explicar, eu falei, e aí eu vou acalmando. De onde veio isso? Então, é um período e dizem que não tem cura bipolaridade. Então, a gente olha, eu não quero levar tudo para a espiritualidade, mas a gente tem que prestar atenção. Temos que estar conscientes que nós não estamos sozinhos. Então, é importante a gente ter essa consciência e cuidar da sintonia. E graças a Deus, nós fomos orientados a orar, ter a oração. Eu fico imaginando uma pessoa ateia, um ateu, vamos imaginar uma pessoa que não ora, é incrível. Ela deve ter outros mecanismos, né, para elevar a frequência. De alguma forma, pense em algo positivo, enfim, ela desvia, né? Fico pensando aí em países onde a maior parte são ateus, países que sofreram aquelas brigas religiosas, né? Principalmente na Europa. E aí é o caso e o momento de perguntar como podemos elevar cada vez mais as nossas vibrações e assim aprimorar a capacidade de sintonia e vibração. Aqui eu quero ouvir vocês, tudo bem? Olha, eu vou até deixar uma foto, olha, como podemos cada vez mais, olha, elevar as nossas vibrações e assim aprimorar a capacidade de sintonia e vibração. Eu quero ouvir vocês, eu vou interromper, porque é tão bom ver vocês ali. Agora eu estou vendo vocês. Por favor, alguém pode comentar? Por favor, comente como que a gente pode. Algum mecanismo. Eu vou citar, o André conhece a minha irmã, Elaine, ela, ela falou uma vez para mim, há muito tempo, né? Nós éramos adolescentes, ela já dava umas estudadas no Espiritismo. E ela falou, olha, quando vem um pensamento negativo, eu imagino uma vassourinha do meu cérebro limpando. E funciona. Que legal. E para ela funciona, não importa. Depois a gente vai descobrindo na neurolinguística que são ferramentas que, se funciona para ela, foi fantástico. Né? Tem que dar os momentos. Mas vamos lá, vamos trocar um pouquinho de ideias. O que você. Fala aí. Comentar algumas coisas, vai. O assunto hoje ele é mais profundo um pouco, né? Tá? Porque falou um pouco sobre a materialização, sobre as vibrações mentais, sobre a idioplastia. São coisas assim que, quando nós olhamos isso, tá? Nós achamos que algo sobrenatural está ocorrendo, tá? Onde, na verdade, não tem nada de algo sobrenatural. Tá? A doutrina espírita, principalmente através do livro dos médiuns, explica claramente cada fenômeno deste, né? Então, quando o Davidson falou do primeiro passo, que foi sobre a materialização, até pôs as fotos ali, né, do Chico, comentou de alguns efeitos na França, tá? Isso é algo normal que se ocorria, tá, no passado, né? Até porque, se pensarmos um pouco, tínhamos nós muita dificuldade, em acreditar na vida espiritual, né? E havia necessidade de que o espiritismo se apresentasse. Vamos olhar dessa forma, sim, tá? Então existiam que os fenômenos, né, de efeitos físicos,
né, que é onde tudo começou lá atrás, com movimentação, né, de objetos, grupos se reunindo, onde os espíritos, né, manipulavam, né, os objetos para formar palavras, frases, era algo muito moroso. Depois veio as pranchetas, né, as cestas girantes, escreventes, que agilizou um pouco. Depois, né, foi ocorrendo, né, uma facilidade maior da interpretação e aceitação, né, dos fenômenos espíritas, né, veio o médium de psicografia. E tudo foi evoluindo, né, dentro de um contexto muito bem organizado por Jesus, correto? Tá? E nós temos hoje aí essas obras maravilhosas de Chico, né? Então, veja, mas os efeitos físicos estiveram presentes. E a materialização é um fenômeno de efeito físico. Tá? Por que efeito físico? Tem a participação do fluido do ser encarnado. É isso que nós temos que entender. Porque estamos num mundo, né, onde os fluidos, eu vou usar uma palavra bruta, são pesados, não são fluidos fúteis, tá? E os espíritos, eles são compostos por fluidos fúteis. É um fluido diferente do fluido do nosso mundo, tá? Então, para que nós possamos visualizar, veja, um espírito com seu corpo fluídico perispiritual, há necessidade de ter um médium de efeito físico quando ele está doando seu ectoplasma material. Eu vou ilustrar um pouco. Daí a espiritualidade vai moldando, veja, né, esse ectoplasma, correto? Vai envolvendo aquele corpo perispiritual fluídico, tá? Daí você vai ver algo vaporoso, tá? Tomando o corpo de um ser carnal igual a nós, conseguindo visualizar a imagem, quando nós falamos materialização, ok? Tá? Isso ocorreu muito no passado, né? Até trabalhos de transportes, de movimentação de objetos, né? Eu tenho minha avó, Dona Augusta, não sei quem conheceu, acho que só o Davidson, não sei se ele chegou a conhecer ela, né? Ela, uma vez ela estava na casa dela fazendo crochê, ela fazia crochê, né? Com aquela agulhinha lá de ferro, né? Aí, de repente, aquela agulha saiu da mão dela, tá? E sumiu no horizonte. Veja, foi um trabalho, foi uma atividade de espíritos zombeteiros, pode ter certeza disso, não foram espíritos bons, não, né? Zombeteiros que ali agiram, né, utilizando o ectoplasma material, porque ali naquela residência tinha ela, que era uma médium excelente, o Jurandir, uma excelente médium, cheio de ectoplasma, que é a médium de cura, os dois, né? Veja, né? E fez com que aquela agulha sumisse. Ela falou que ela ficou olhando assim, né? E aquela agulha indo embora, como se estivesse volitando no ar, né? Então tem algumas histórias, né, para se contar, né? E vocês já ouviram muitas coisas de barulhos, né, em casas, de panelas que saíam voando, casas que pegaram fogo. Veja, hoje é muito difícil ouvir falar disso, correto? Mas no passado, né, ouvia-se muito disso, né, porque é a ação de espíritos zombeteiros, espíritos maléficos ali agindo. Tá? Daí a gente pode falar assim, puxa vida, mas então o que Deus faz? Não, Deus permite, né, moderadamente as coisas, tá? Dentro da necessidade da qual se existe, veja, de seres muito teimosos, né, onde carregam consigo, principalmente ressentimento, né, mágoas muito profundas de seres maldosos encarnados, onde atraem esses espíritos. Veja, a própria fluido daquele ser maldoso é um fluido negativo, ruim, pesado, e como os pensamentos estão assoberbados, vamos dizer assim,
gera uma quantidade grande e esses espíritos conseguem agir utilizando, né, os fluidos daquele médio que está ali, porque todos nós somos médios. Não podemos esquecer disso, não precisa estar dentro da doutrina espírita para ser médium, não, gente. Tá? Então, foi o primeiro comentário que o Davis fez, né, Davis, sobre a materialização. Ele falou da ectoplastia, né, da idioplastia, que é o poder do pensamento, igual ele explicou ali, tá? Onde, vamos dizer assim, o pensamento molda, vamos dizer assim, o seu corpo perispiritual. Às vezes vocês não têm algum sonho e vê bichos, gente, ou seres deformados, né? E assim sucessivamente. Quem já teve sonhos assim? Né? Cobras, todo mundo fala de cobra aí. É falar, você vai vir a traição, vai vir isso, vai vir aquilo, não vai vir nada disso, não, gente. Tá? Ali são espíritos maldosos ou espíritos zombeteiros, veja, que com o poder do pensamento, né, molda seu corpo perispiritual. Veja, né? E tem espíritos, veja, nesses locais umbralinos, essas colônias, né, muito baixa, né, da qual trabalham constantemente esse poder mental de transformar aquele seu corpo fluídico, como se fosse um corpo elástico, vamos dizer assim, certo? Em seres horríveis, horripilantes, né? Que ele vai fazendo isso cotidianamente, chega um momento da qual ele fica aprisionado naquela imagem, naquela caricatura. Veja, ele não consegue, né, com tanta facilidade voltar à sua normalidade. Daí, com o tempo, lógico, né, tudo é um tempo, não pode esquecer disso, gente. Tá, tudo é um tempo, tá? Porque Deus não vai permitir isso para o resto da vida, aonde daí aqueles espíritos resgatadores, que são missionários de Deus, vão lá para esses mundos umbralinos, essas colônias, né, de fluidos muito baixos, resgatar esses seres para poder trabalhar junto a eles, né, e dar novas oportunidades a eles. Até mesmo esses espíritos de luz, para vocês terem uma ideia, quando eles entram numa colônia umbralina, veja, eles usam o poder da mente, né, transformando o seu corpo perispiritual. Não em animais, não, nada disso não. Eles, por simplesmente, diminui a sua luminosidade. Porque isso é fator de respeito, gente. Porque se ele entrar com a sua luminosidade naquele local escuro, agride a todos que estão lá. Sem dizer de que os coordenadores vão querer sair, né, para atacar isso, aquilo, para se autoproteger. Tá? Então, eles diminuem sua luminosidade, entram ali como se fosse um espírito normal, sofredor, certo? Né? Com aquela obscuridade junto ao seu corpo, para poder passar etapas e etapas, chegar até o ser que vai ser resgatar, levar para um hospital em colônias espirituais do bem. Veja, isso acontece todo dia, todo instante, toda hora no mundo espiritual, tá? E depois o Davidson comentou sobre a influência do pensamento. Eu vou resumir de uma forma bem simples, senão eu vou tomar todo o tempo do Davidson. Tá? Né? Pensem assim, vocês falam, a fala suas tem poder de influenciar outras pessoas, ou para o bem ou para o mal? Tem, né? E o pensamento é uma forma de se expressar, de se comunicar. Aí Deus fez uma pergunta: por que Deus, né, assim criou, né, esse poder ou essa fala mental? Porque, na verdade, né, nós não somos seres criados, né, dentro de um contexto de um corpo material, nós somos criados dentro de um contexto de um corpo espiritual. E a comunicabilidade universal é o fator do pensamento. Ok? Então, nós temos que saber utilizá-lo com sabedoria. Pode perceber
de que aqueles que estão com problema dentro do lar, se ele tiver o equilíbrio e direcionar pensamentos bons, positivos, amorosos, aquele que está desequilibrado, veja, ele recebe aquilo e se recupera. Agora, se nós direcionarmos pensamentos maldosos, principalmente pensamentos vingativos, você está atingindo de forma bruta outro ser. E esse outro ser pode perceber que ele se enfraquece. E muitas das vezes fica sob o domínio mental de outros seres, até mesmo encarnados. Não precisa pensar no desencarnado, não. Então, saibam usar seus pensamentos de forma positiva. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem bruto deles. Na Índia, existe o voodoo. Vocês acreditam que, vamos dizer assim, um mago lá, ou um feiticeiro lá, hinduísta, consegue pegar uma agulha, tá? Mentalizar você naquele bonequinho, começar a cutucar e você vai sentir? Vocês acreditam? Acreditem, tá? Porque o poder do pensamento, tá? Ele assim, né, age de forma muito profícua. Mas a gente pode pensar, e como que eu vou me proteger? Aí é a questão. Como vocês vão se proteger? Vocês estão recebendo uma influência mental. Você vai se proteger como? Tendo equilíbrio e luz mental. Porque daí aquela influência mental negativa não te atinge. Agora, se você fica pura e simplesmente ocioso, invigilante, pensamento vairando, você se torna vulnerável. Então, escreva o que eu estou falando. Tenha os seus pensamentos firmes e iluminados. Nada de mal vai atingir vocês. Obrigado, Davis. Por isso que é importante, eu estou lembrando de Santo Agostinho, que ele falava nos 3 As, né? Abrigo, alimento e amigos. Ele batia muito nessa tecla. Focar em manter os 3 As, abrigo, alimento e amigos. O restante é menos importante. Portanto, fazer de tudo para gerar amigos. E mesmo, o André trouxe aí alguns casos que são aí bem profundos, né? Esse visto existe. Agora, tudo tem aí uma causa e efeito. Ocorreu um caso desse, tem um porquê, tem um propósito. Sempre lembrando que o bem predomina acima de tudo. E mesmo, geralmente, ocorrem esses casos para aquelas pessoas descuidadas que bebem e que vacilam e que acabam falando abobrinhas, gerando inimizades aí. E eu sei, por exemplo, que em Bauru, infelizmente, tem muita gente aí que não pratica a religião do bem. Mas não vamos entrar nesse lado, vamos olhar o lado positivo da coisa. Nós vamos falar, vamos buscar aqui trazer o lado bom, pensar no bom e mandar energias boas. Né? Eu vou resumir em outras palavras. Sempre é importante a gente se esforçar em pensar no bem, sentir no bem, falar no bem e agir no bem. Investindo na cadeia de poupança divina. Pode ver, quando você investe em caridade, você entra nessa egrégora. Eu costumo dizer, os santos, eles não têm obsessores. Por quê? Eles se mantêm continuamente numa energia elevada. E tudo tem a permissão também de Deus. Né? Tem esse detalhe também, viu, André? Tem essa proteção. Se de repente é algo que não tem sentido, essa pessoa não vai conseguir. Não são todos os casos que são bem-sucedidos, porque tem aí a questão da proteção. Tem a questão da proteção. Por isso que a gente tem que orar para os nossos anjos da guarda, e que acabam nos protegendo também.
muitas vezes a gente não fica sabendo o quanto nós somos protegidos. Só para ter uma noção, eu gosto de lembrar que o planeta Terra ele tem um Sol que ilumina, que traz a luz, tem a Lua que traz o equilíbrio da temperatura, inclusive, tem vários efeitos, e tem um planeta, eu corro o risco de trocar, né? Se eu não me engano, eu estou em dúvida se é Júpiter ou Netuno, um dos planetas que protege o planeta Terra de meteoros. Então, no projeto de Deus, nós temos aqui um baita de um sistema nos protegendo. Bom, mas eu vou caminhar um pouquinho. Você vê que. Davis, Bom, deixa eu comentar uma coisa. ah, E eu comentei do voodoo, é o que veio na mente, mas agora me veio uma outra lembrança. ah, Não sei se vocês vão lembrar, uns 15, 20 anos atrás, tem aquele pajé, Chucarramãs, Raoni. Não sei se alguém ouviu falar ou assistiu na época essa matéria. Veio um artista americano, um loiro lá, não lembro o nome dele, tá? Com câncer terminal, tá? E foi lá, tá na Amazônia, lá nos Chucarramãs, lá, se tratar. E esse pajé, ele fez uma atividade espiritual, veja, de efeito físico, para o bem, com muito amor, porque até hoje ele deve ter uns 90, 100 anos, ainda está vivo, e ainda é um grande líder dos índios Tucarramãs, tá? E ele manipulou fluido, tá? Ali, e começou a sair do corpo daquele artista um líquido, um limbo, e ele foi acumulando como se aquilo se tornasse assim algo plástico, né? Um negócio limboso na mão. Depois de 1, 2 horas, ficou uma bola assim, veia fluídica daquele material, que eram os fluidos, né, doentios que estavam no corpo perispiritual daquele artista, e aquele artista levou esse pajé para o mundo todo, certo? Né? Para poder divulgar os princípios desta cura. Né? Ali foi um trabalho de efeito físico de cura, gente. Tirando fluido, né, do corpo perispiritual que está atrelado ao corpo físico e trouxe a cura. Olha que maravilha que é isso. Vocês imaginaram, mas assim, a medicina trabalhasse assim? a casa do Dr. Bezerra, de alguma forma, ela faz, não aparece dessa forma materializada, mas Exato. atua. É, Sabe o que você me fez lembrar? Teve um período, o André sabe muito bem da minha história, que eu senti muito um problema familiar relacionado com o espiritismo, né? E eu estava em Ribeirão Preto, e um amigo me levou lá no centro espírita. Eu tenho que contar isso, foi muito interessante e tem a ver. Bem rapidinho. Ele me levou, eu falei, mas como funciona? Ele falou, é bem simples, né? Os médiuns sentam numa mesa, é feita uma oração de abertura, e os médiuns, eles começam a caminhar entre as pessoas sentadas. E eu estava lá sentado assistindo, né? E de repente veio. Um detalhe: eles recebem crianças espirituais. Eu comentei com o André, possivelmente, isso há um bom tempo atrás. E parou esse senhor na minha frente, mas com voz de criança. E falou: ô tio, mas com voz de criança. Eu sentado ali, falou: ô tio, o que é isso ao redor do seu coração esverdeado, tio? Precisa limpar o coração, precisa voltar a ter sentimentos alegres. E limpa isso do seu coração, tio. Limpa, mas falar com voz de criança, era um senhor. Aí no final ele me deu balinhas, que era. Eu saí de lá refletindo muito. Né? Você lembra aquela época, né, André? Aquele problema que nós tivemos, uma parte da minha família, inclusive espíritas, enfim, mas teve ali uma pressão danada de ordem espiritual. Mas foi, olha, muito legal. Eu estou pegando que ele enxergou algo esverdeado do meu perispírito. Então, olha a energia mental que eu estava desencadeando de uma forma sem perceber. Eu estava ali.
da ingenuidade. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o nosso sentimento. Mas vamos lá. Ó. Então, olha, de alguma forma, nós rodeamos e chegamos a um ponto. Como podemos elevar cada vez mais essas nossas vibrações? E aí, olha, bem simples, é o que acabamos comentando, enriquecendo o pensamento por meio de desenvolvimento. Olha, o que nós estamos fazendo aqui, a gente está se desenvolvendo. Isso, desenvolvimento, lógico, da inteligência, estudo, conhecimento, do sentimento, a prática do bem. Você pratica, de alguma forma, você se eleva, tem uma troca, tem uma reciprocidade, a prática da caridade, aí, e a evolução moral também. De alguma forma, pensar do bem, sentir do bem, falar do bem, agir do bem e estudar o autoaperfeiçoamento pelo seu próprio esforço no caminho do bem. Tudo isso contribui enormemente para a gente manter uma frequência elevada. É muito importante. E eu volto a enfatizar, invista em amizades. Peça desculpas, abaixa a cabeça. Tem certas situações que é importante praticar o silêncio. Quer dizer, eu tenho razão, e acaba gerando um vídeo. Não, compreendo a situação, peço desculpas, não vale a pena. Você tem que perceber, por isso praticar o silêncio cada vez mais nos dias atuais, que de repente pode surgir uma discussão do nada, e fica aquela pessoa mandando aquela energia, e aí o perdão é muito importante. Né? A hora que você perdoa, você rompe essa simbiose, essa troca energética. Rompe. Isso que é muito importante orar para os inimigos muitas vezes dentro da família, inimigos que a gente arruma de graça eu vou dizer, geralmente de vidas anteriores, aquela pessoa que a gente não se sente bem perto, né? Tem a ver geralmente com a vida anterior, né? Uma das vidas anteriores. É muito importante esses cuidados. E o grande mestre do Espiritismo, Allan Kardec, ele faz um comentário legal, muito interessante. O espírito ele não está fechado no corpo como numa caixa. Ele irradia-se. É interessante, o Allan Kardec diz que o espírito não está fechado no corpo como numa caixa. Ele irradia-se em torno. E é isso porque ele se pode comunicar, de alguma forma, com os outros espíritos, mesmo em estado acordado. Você está acordado, mas você está se comunicando com os espíritos ao redor. Embora você faz isso com muita dificuldade, né? E com mais facilidade durante o sono. Ao dormir, a gente se comunica. A gente se desliga, fica ligado a esse cordão, né? Vou chamar de cordão umbilical no bom sentido, e você vai para o plano espiritual se comunicando. E a comunicação, nós sabemos que os espíritos se comunicam através dos pensamentos, conforme foi colocado aqui já. Então, é muito importante a gente cuidar da gestão do pensamento, do sentimento, que é a origem de tudo. Daí que sai a fala, sai a ação, sai a atuação. Portanto, guardem bem, os espíritos não têm senão a linguagem do pensamento. Eu acho muito interessante, as crianças tibetanas, elas são treinadas para olhar todas as pessoas que elas encontram, elas olham e mentalmente desejam que você seja feliz. Eu estava certa vez na Avenida Paulista e tinha um rapaz lá que ele era algo lá do Zen budismo. Interessante, cheguei perto dele, ele estava distribuindo umas revistinhas, ele chegou perto de mim, eu falei, você desejou que eu fui feliz? Ele falou, eu desejei, mas como o senhor ficou sabendo? Ele falou, eu captei. É incrível. Ele não parava de sorrir, porque a Avenida Paulista em São Paulo, aquele movimento de domingo de manhã, então é muito interessante. Experimenta sair, todo mundo se encontra, mesmo as pessoas que não vão muito para a tua cara, olha, falei, eu desejo que você seja feliz. É incrível. E interessante, ele estava com aquela roupa, aquele jeitão, né, lá de sempre disse. Estou lembrando da reação dele. Então, olha, ele, guardando bem, os espíritos se comunicam através do pensamento. Assim, se algum espírito tem alguma coisa para nos dizer, ele vai, você não pode servir de um intérprete, ele vai mandar.
ele vai mandar energia mental para nós. Né? Ok? Então, eu estou aqui falando aqui o basicão. Né? Agora, eu poderia detalhar, olha, esse processo utilizado pelos espíritos para plasmar os objetos, uma paisagem, uma colônia. É um trabalho conjunto, uma pergunta, é um trabalho entre uma equipe, né? É uma pergunta muito interessante. Né? E a gente tem que tomar muito cuidado durante a noite, desconfiar, porque, como o André comentou, eles acabam alterando o perispírito, você fica achando que é um amigo, não é? E, de repente, te leva para determinados ambientes aí para aplicar chips, essas coisas todas. Você deita feliz e acorda esquisito. Por isso, a prece de Cáritas antes de dormir te leva a frequência, pede para ser bem acompanhado, pede para atuar, para estudar, para trabalhar no cristianismo, no espiritismo, enfim, não entra de bobeira no plano espiritual, bobeira com maior respeito ao termo aí, bem popular lá no Rio. Né? Não entra, tem que entrar esperto no sotaque carioca. Cada qual, se a gente parar para pensar, como que é feita essa integração dessas energias que provocam plasma, né? Você acaba materializando. Essas energias, segundo a espiritualidade, elas são agilizadas de acordo com a situação. Elas são agilizadas. Olha o termo espiritual. A gente vê essas energias alcançando aí vem os comentários do Galileu Galilei. Ele pega no pé. E eu sinto que nós vamos ter que voltar, trabalhar um pouquinho mais. Pelo que eu planejei, não tem problema, tá? Nós não chegamos nem na metade, mas valeu a pena, tá? Do que eu planejei. O Galileu Galilei, antes ele mergulhar nessa questão da materialização do plasma, enfim, do ectoplasma, que lá na Casa do Teu Desejo a gente utiliza muito, né? Já comentamos, ele faz uns comentários muito interessantes. Olha, vemos as energias aí no planeta Terra alcançando descontroles e desperdícios por parte dos encarnados. Ele faz um comentário, questão da energia elétrica, que ainda tem gente que morre de choque elétrico, cuidados. Eu sinto que ele comenta que nós não estamos ainda preparados para utilizar o ectoplasma, vai depender de uma evolução intelectual e moral. Nós temos hoje energia nuclear, e a gente vê aí os riscos. A gente vê os riscos que existem, o Irã querendo adquirir essa tecnologia completa. Se cai hoje aí uma tecnologia dessa na mão aí de grupos aí terroristas, os riscos que existem. Então, o ectoplasma é algo que vai ser liberado, acredito eu, que nós tivemos um pezão na regeneração, acredito eu. E ele comenta também que nós temos, o Galileu Galilei comenta no livro, nós temos energias aí, ondas médias, que é o caso de rádio e televisão, perdendo muitas vezes as suas finalidades. E acaba sendo desviado, e ela para ser utilizada de uma forma nobre, que é o planeta de prova e expiação. E um planeta escola, hospital e prisão. Eu vejo as pessoas esperando, lógico que todo mundo quer um mundo melhor, mas nós estamos onde devemos estar. Então, muitas oportunidades para a gente trabalhar. Trabalho que não falta. Para quem quer trabalhar, trabalhador de luz, não falta. E aí ele comenta que, de alguma forma, o espírito, ao passar de um ponto para o outro, nesse desenlace, as suas energias são reutilizadas. Quando eu desencarno, a minha energia vai ser reutilizada. E ele comenta também que, por exemplo, um médico que atuou aqui como médico, ele aqui encarnado, ao desencarnar, ele vai atuar também como médico no plano espiritual. Portanto, ele leva o conhecimento, a energia dele também é aproveitada. Ele bate muito nessa técnica. E a utilização do ectoplasma difere, por exemplo, daquela que se processa no caso de se construir uma casa, quando se vale das pedras, de cimento e de tijolo. Ele comenta, porque, de alguma forma, nós temos ali também a presença do ectoplasma.
Portanto, é um produto equivalente para construir as moradias espirituais. São utilizados o ectoplasma várias formas, várias características, vários formatos, erguer hospitais, fabricar naves de transportes. E aí ele faz um comentário, eu estou em cima, ele fez um comentário que me chamou muito a atenção, eu quero parar aqui e voltar aqui. Ele disse que, através do ectoplasma, faz naves de transporte, nós assistimos no nosso lar. Não repara a minha voz, tá? E o nariz, que eu estou peguei um pequeno resfriado, tá? Mas, enfim, tem hora que prende, mas nós estamos concluindo. E ele comenta que essas naves de transportes, olha que interessante, tá? Ele comenta que essas naves de transportes, eu coloquei aqui o OVNI, vocês vão entender por quê, que algumas vezes elas podem ser vistas, inclusive pelos olhos humanos, porque às vezes penetram na nossa dimensão carnal. Eu falei, caramba, eu trouxe aqui o OVNI, tá? Não estou dizendo que tem a ver com isso, tá? Mas eu achei interessante ele colocar nesse livro essa questão. Peraí, me chamou muita atenção. Utiliza o ectoplasma do plano espiritual para construir essas naves que podem ser vistas algumas vezes. E aí explica. Essa semana teve inclusive, o Oba-Oba nos Estados Unidos, e uma pessoa comentou sobre alguns segredos que os americanos retêm sobre OVNIs, sobre objetos não identificados que eles usam hoje uma outra designação. E ele comenta que pode ser visto algumas vezes. Olha só, interessante. Eu paro aqui e a gente volta a partir daqui na próxima. Então, voltando aqui para nós. Me diga aí, alguém poderia manifestar uma palavra que está levando desta reunião? Geni, você quer comentar? Que tipo dessa reunião? Na verdade, eu tenho um livro que fala sobre materialização, e eu vou reler um pouco, porque já que nós estamos entrando nessa área, faz tempo que eu li ele, agora ficou guardado. Vou dar uma relida também, que eu gosto de ver certas, assim, tudo sobre isso, né? Vai ser bom para mim melhorar. Até gostei quando você mostrou aí, eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não leio esse livro, vou reler de novo. Legal, muito bom. Legal. A Joaninha, algum comentário? Para mim, é um novo aprendizado, cada lição, cada palestra, tudo que eu ouço, estou sempre aprendendo mais. E foi muito, assim, produtivo. Legal, Joaninha. Tá bom? Muito obrigada. Legal. Valeu. A Sueli quer comentar? Nós temos mais algum? Tudo bem? Quer comentar? É uma sugestão, né? Tranquilo? Margarete, Yanine, tudo bem? Não, tranquilo. Aqui na minha casa, há um tempo atrás, aconteceu o seguinte: a minha filha tirou um brinco no corredor. Só estávamos eu e ela. O brinco sumiu. Até hoje a gente não encontrou. A gente procurou tudo quanto é lugar no corredor. O brinco, assim, simplesmente evaporou. Isso aconteceu. O André falou de barulhos, é muito comum. Eu enxergo pessoas, enfim, mas sempre estou em oração e compreendo. Depois de tanto tempo no meio espírita, a gente vai se habituando. Né? Barulho é muito comum, muito comum. Eu não estranho, eu acho até normal. Antigamente eu ficava, né, mas é muito interessante. E já que você está falando, essa semana eu estou mais atento, porque, enfim, acho que não vale a pena desviar tanto. Tem espíritos zombeteiros que muitas vezes fazem subir forças. Uma janela eu tinha deixado aberta, eu voltei lá, estava fechada, umas coisinhas assim que faz parte. Tá? E faz parte. Eu acho que não vale a pena. Faz parte do jogo, né? Então a gente tem que compreender, faz parte. Tá? E vamos ver se a gente mergulha na próxima um pouquinho mais, né? Devagarinho a gente vai. E faz parte, nós estamos envoltos, né, com espíritos ao nosso redor. Então,
Oi. Eu andei falando, eu lembro, meu marido sempre contava essa história para gente, que estava ele e o irmão dele na sala, aí disse que ele escutou, os dois, escutou o armário cair. Ele só ouviu, falou, nossa, quebrou o copo, quebrou tudo, desesperado. Quando chegou lá, o armário estava no mesmo lugar. Eles contam até hoje, eles falaram, olha, nós não corremos, nós falamos, caiu, porque era velho o armário. Quando eles foi ver, ele falou assim, não. Eles escutaram os copos quebrar, prato, tudo, estava tudo no mesmo lugar. Aí eles correram. É marcante, porque o barulho de copo quebrado não tem como. Foi tenso. Interessante, interessante. Legal. Então, olha, maravilha. O Sérgio, você quer fazer? O Sérgio está no ar? Fazer oração para fechar? Faço sim, Davidson, claro. Tá. Se mais alguém quiser se comunicar, para fazer pergunta, com comentário. Ô, Davidson, você me permite fazer um comentário bem rapidinho? Eu fui em Franca fazer uma cirurgia do coração. Fui eu, minha esposa, e minha esposa convidou a irmã dela. A irmã dela fumava desde 14 anos. É adulta, lógico. E ela falou assim, não, eu quero ir lá porque eu quero fazer uma cirurgia de redução de estômago, porque eu preciso, de qualquer jeito, parar de comer. E nós fomos lá, você fica sentado, né? Vem o médico e tal. Aí o médico botou a mão na cabeça dela, falou assim, apontou para cima, falou, o nosso pai sabe das nossas necessidades e o que é o melhor para nós. Aí que eu quero fazer um parêntese. Quando nós fomos para lá, eu sou muito alérgico a perfume, cheiro de cigarro. Eu tinha que parar o carro para ela fumar, porque ela não conseguia ficar um intervalo muito longo sem fumar. Não conseguia. Eu tinha que ir parando. E a gente foi, atendeu tudo aquele monte de gente, saímos correndo de lá, falamos, vamos voltar para Bauru, vamos rapidão, para não chegar tão tarde. Entramos no carro e ninguém percebeu. Na volta, não precisamos parar. A gente veio direto até aqui. Vocês acreditam que ela nunca mais fumou? Nunca mais colocou um cigarro na boca. E ela foi para fazer uma cirurgia que não tinha nada a ver. Continua gorda, mas parou de fumar. Então, como Deus está no comando, e nós não fazemos nem ideia. O merecimento está aí, nós não conseguimos acompanhar. Legal o relato, viu, Sérgio? Muito legal. Contribuindo. Maravilha. Quer fazer oração para nós? Opa, vamos lá. Eu ia comentar com isso. É um hospital, o Instituto de Medicina do Além. É o João Berdel e o doutor Ismael Alonso. O doutor Ismael Alonso tem um perfil muito parecido com o doutor Bezerra de Menezes. É um médico que morou em Franca e considerado o médico dos pobres. Ele passou necessidades para ajudar os pobres e curou muita gente. Então, o João Berdel tive o prazer de conhecê-lo e os amigos. Tem muitos amigos que participam. Franca é a cidade mais espírita do Brasil, mais do que Uberaba. Incrível a quantidade. Existem números incríveis. Então, olha, é um trabalho muito bonito que eles fazem. Muito bonito. Eu acredito piamente. O Curiel, eu levei uma vez ele lá, há muito tempo atrás, ele queria conhecer. E, quando eu estava indo muito para Franca, eu levei o Antônio Curiel, que o André conheceu, tá? Não sei se a Margareta conheceu também. E ele estava sentindo uma dor. Na hora que ele chegou, nós entramos naquela fila, São ali, chegou a ter 3.000, 4.000 pessoas, né? Naquela época, faz muito tempo. E a hora que ele entrou, eu falei, Deus, podemos voltar. Eu falei, posso. Pô, a dor desapareceu. Mas como não? Agora vamos passar para o atendão, já está resolvido. Legal, né? Nós tivemos um caso, né? Caso do doutor Bezerra, assim também, né? O rapaz informa, setor de... Você vê que os médicos atuaram utilizando ectoplasma, até da equipe de trabalho, os médicos que estão ali junto, né? Não na época era o pai do André, o senhor Enéas, não foi também o senhor Enéas, a pessoa só ficou assistindo a palestra. E, de repente, era eu que estava fazendo a palestra, não me engano. O rapaz falou, olha, chamaram ele e falou, não precisa. Eu já passou uma dor que há mais de 25 anos eu sentia, eu já estou curado.
Mas já que você está aqui, não precisa. Ele tomou um passo e foi embora, né? Eu achei interessante. Ele disse que não sabe. Um negócio interessante. Muito bom. Muitos são curados assim e chegam a não perceber, né? E muitas vezes a gente é curado sem saber que nós tínhamos problemas e está lá. Por isso que é importante estar lá. Sérgio, você quer fazer agora? Estourei o horário. Tranquilo. Vamos lá. E manda ver. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecendo essa permissão de estarmos todos reunidos em busca de seu nome, Senhor, para que a gente possa aprender um pouquinho mais da nossa verdade, da verdadeira verdade, para que a gente possa atender o nosso próximo com muito mais amor e mais conhecimento. Então, queremos encerrar a nossa reunião de hoje com esta oração. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso e subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. E obrigado. Bom, boa noite a todos. Uma ótima noite.